você que acompanha o nosso Giro de Notícias, está no ar mais uma edição e hoje nós vamos falar novamente de saúde. Passado o Covid, que nos preocupava tanto com os seus sintomas, agora uma nova doença vem preocupando a população de toda a região aqui dos nossos municípios, que é a dengue. E a gente fica se perguntando, né, quais são os sintomas da dengue? E aí, será que eu estou com dengue? Eu corro esse risco ou não? E para esclarecer esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Bernardo Barbieri, que está nos recebendo aqui hoje e vai esclarecer um pouquinho dos sintomas, de como a gente se cuida aí para melhorar dessa doença. Boa tarde, doutor. Boa tarde, ouvintes da TV A Sua Voz. A dengue é uma doença viral transmitida pelo Aedes aegypti, que é um mosquito originário lá da Ásia. E é assim, a pessoa começa a estar bem e em uma hora depois está com febre de 39, 40 graus, dor de cabeça muito forte, uma dor atrás dos olhos, retroorbital. Então não é uma gripe, não é uma dor de garganta, é um quadro agudo, abrupto, a pessoa está bem, não tem nada, está trabalhando e um minuto depois está com 40 de febre e uma dor de cabeça insuportável e você vai olhar, você só tem esse sintoma inicialmente. E esses sintomas duram de 2 a 3 dias, porque a dengue é bifásica. A partir do terceiro dia, a maioria dos casos evoluem benignamente, já melhoram, mas alguns poucos casos evoluem para a forma bifásica, com vômitos, diarreia, dor abdominal difusa, artralgias, dores musculares, uma prostração muito grande. Esses casos, sim, poderão evoluir para a febre hemorrágica, dita erradamente dengue hemorrágica, porque não precisa ter hemorragia para ter os sintomas da dengue dita hemorrágica. Na verdade, o paciente entra em insuficiência respiratória e circulatória. Então, como ela é bifásica, nós temos mais ou menos 30% da população se contaminando com o vírus da dengue, sendo assintomáticos. Os outros 70%, a maioria vão evoluir bem, em 2 ou 3 dias de febre, depois regride, e alguns poucos evoluirão para a forma dita dengue clássica, que são 7 dias de dor, apesar de ter passado a febre, uma prostração, alguns vômitos, e olhe bem, poderemos ter sangramentos do nariz, da gengiva, sem ser dengue hemorrágica. A própria dengue clássica pode ter pequenos sangramentos. Isso é uma confusão muito grande. O que determina a dita dengue hemorrágica mais grave são os exames laboratoriais, a diminuição das plaquetas, dos leucócitos, e esse aumento de permeabilidade capilar, ou seja, extravasamento de plasma, de líquidos das artérias, fazendo o paciente entrar em choque. Agora, doutor, você falando assim, dá pra ver que a dengue é uma coisa que afeta muito forte as pessoas, né? Existe alguma coisa que a gente pode fazer para passar por esse período de uma forma melhor, assim? Para evitar pegar a dengue são os cuidados, né, de higiene, uso de repelentes, né, porque o mosquito da dengue ele pica as pessoas às 9 da manhã em média, ou no final da tarde, por isso que os fumacês são feitos no final da tarde. E você vê que o vírus, o mosquito Aedes, que é o mesmo transmissor da zika, chikungunya e da febre amarela, ele não tem predador natural. Tentaram com a rã e outros, não tem, por isso que ele está sempre endêmico no Brasil. O que dá para fazer é procurar um médico nos primeiros sintomas, né? O uso de paracetamol e de pirona está indicado. Não se usa ácido acetil salicílico, que é o AS, aspirina, e nem anti-inflamatórios pelo risco de aumentar a hemorragia. Mas o grande segredo do tratamento da dengue é a hiperidratação do paciente. 3 a 4 litros de soro reidratante oral ou água, se for o chá, e cuidados médicos se o paciente não melhora. E tem um prazo para a gente procurar o médico? Então eu estou com sintomas de dor de cabeça, febre, em quantos dias eu preciso então procurar porque é uma coisa mais séria? Todos os pacientes com dengue começam com a febre 39, 40 e dor de cabeça abruptamente dura 3 dias. Nesse período o ideal seria procurar o auxílio médico para que esse médico instrua a hiperidratação e dê os remédios, né, o paracetamol e a dipirona, e o repouso, e pedisse alguns exames básicos que vão determinar se esse paciente vai entrar na fase bipolar, na segunda fase, como um paciente benigno, ou ele vai evoluir para uma forma clássica mais grave ou até mesmo a dengue hemorrágica. Então, muitas pessoas ficam aguardando, se tratando em casa, mas depois do terceiro dia, se a pessoa melhorou, tudo bem, senão ele tem que procurar um médico, porque nós temos uma mortalidade de menos de 1% dos casos graves de dengue. São idosos, geralmente, com comorbidades importantes, diabetes, hipertensão, obesidade ou cardíacos.
Então a dengue tem uma letalidade baixa, mas ela pode levar à morte se não tratada. E tivemos 14 mortes no estado até ontem que eu vi, sendo 7 na região de Chapecó. E hoje Maravilha está com um surto epidêmico comparável ao que aconteceu em Pinhalzinho em 2016. Então é um alerta muito grande. E a principal forma é se prevenir mesmo, né, doutor? Não tem outro jeito. A principal forma seria a eliminação dos focos do mosquito Aedes, porque somente a fêmea do Aedes aegypti é que transmite, porque ela precisa de sangue para alimentar os ovários. E essa fêmea dura 35 dias de vida, ela coloca 400 ovos durante a vida dela. E esses ovos ela coloca em água parada. Então, eliminar os focos de água parada é o mais importante, os vasos de flores, caixas d'água, isso todo mundo, limpeza, porque a dengue se adaptou ao Brasil e às regiões subtropicais que é a nossa, em função da urbanização do Brasil. O que aconteceu? Telhados, calhas, o tipo de urbanização do Brasil com muito lixo, pneus, borracharias, que são os lugares onde ocorrem os focos. Então é limpeza e repelentes, e usar roupa calça comprida, com meia, e calças claras, que o mosquito vem menos. Então, na verdade, é a limpeza dos lotes, né? Se cada um fizer a sua parte, a gente sai bem. Tá certo. Obrigado, então, doutor, pela sua contribuição. E fica a dica para você, né? Muito melhor do que a gente está falando aqui do que fazer em caso de dengue é você se prevenir, cuidar da sua casa, manter tudo limpo e manter o mosquito bem distante aí da sua família.